Olá, dou as boas-vindas a todos ao Seminário Internacional, promovido pela Fundação Joaquim Nabuco e o Gestrado da Universidade Federal de Minas Gerais. Nesta mesa, nós vamos contar com a presença da professora Dalila Oliveira, socióloga de formação. Ela é professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais e está como professora visitante na Universidade Federal da Paraíba. Também os nossos convidados internacionais, professor Romuald Normand, da Universidade de Estrasburgo, ele é da Faculdade de Ciências Sociais e será o nosso primeiro palestrante. E Louis Levasseur, da Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá, também sociólogo de formação, e será o nosso segundo palestrante. Eu sou a mediadora dessa mesa, me chamo Viviane Torassi, sou da Fundação Joaquim Nabuco, e vou acompanhar vocês nessa palestra. Passo a palavra ao professor Romuald Normand, que iniciará a sua exposição. Bonjour, ou bonsoir, je ne sais pas qu'il faut dire. Bom dia, boa noite, não sei exatamente o que dizer. Eu agradeço a Dalila e a Viviane por seu convite, assim como da Fundação Joaquim Nabuco. Bom, no Brasil, agora a gente está tendo uma crise do Covid, assim como na França, como na Europa, e isso nos mostra simplesmente que a gente vive num mundo arriscado, mas ao mesmo tempo globalizado, porque isso justifica as trocas que a gente vai fazer hoje. Uma tomada de consciência se impôs graças a essa epidemia, como a gente tem um destino em comum, e no Brasil e em outros lugares, a gente também lutas que dizem respeito ao respeito das mulheres, a luta contra o racismo, a proteção da natureza, mas essa tomada de consciência, eu diria talvez global, no Brasil, na França ou na Europa, ela tem muitos desafios. A gestão da imigração, o nacionalismo que é produzido como consequência, o aumento das desigualdades sociais, da pobreza, os desastres ecológicos, a corrupção política. É preciso também lembrar que existe uma certa crise das relações internacionais e a educação não foge a essa regra. Mesmo que os objetivos fixados pela Unesco, é preciso lembrar que as crianças não se beneficiam da mesma educação e que as desigualdades continuam. O ideal de justiça que foi trazido pelo desenvolvimento da escolarização, pelo ensino secundário, sobretudo, não aconteceu. E pior, a educação pública hoje em dia ela não é mais considerada por muitos pais como um meio de escolarizar as crianças e de participar do bem comum. As profissões da educação nas quais a gente trabalha, que nós estudamos com a Dalila e com o Louis Levasseur, que a gente apresenta hoje, têm menos legitimidade do que antes. Elas são expostas a ferramentas de avaliação, a transformação da gestão dos recursos humanos que contribuem muito a tirar o profissionalismo e colocar uma pressão, sobretudo sobre o resultado. Essa crise existe mais ou menos em todos os lugares e ela acontece ao mesmo tempo que a crise do Estado educador. O Estado está também submetido a essas leis do mercado mundial, como as pressões das grandes organizações. Ele se convertiu ao neoliberalismo, primeiro, desestruturando a sua administração para dar livre curso aos mecanismos de competição entre os atores da educação, seja pela escola da escola, pela adjudicação dos conteúdos da escolares, como o Tony Verger mostrou, a profetização da educação pública está acontecendo agora. Então, o Estado se apropriou dessas ferramentas de nova gestão, exigindo mais performance dos educadores e colocando uma pressão forte sobre o orçamento público. Mesmo os
partidos reformadores de esquerda se convertiram a essa retórica neoliberal modernizadora, dizendo que isso faz parte da luta contra a desigualdade escolar. E as ligações que existiam entre o Estado e as profissões de educação se afrouxaram, ao ponto de gerar uma crise de confiança, ou até uma crise moral entre os educadores. E essa conversão do Estado ao liberalismo social, como mostra o sucesso, a difusão internacional da ideologia da terceira via em todo o mundo, essa conversão do Estado ao liberalismo social aconteceu de acordo com uma certa concepção de injustiça social, onde a educação, em outros lugares também, e aqui eu gostaria de dar mais ênfase, essa concepção de injustiça social, ela é ilustrada pelo texto de John Rawls, que conheceram, assim como a terceira via, um sucesso em todo o mundo. E, segundo ele, uma sociedade justa deve ser regida por 2 princípios fundamentais. O primeiro é uma liberdade igual para todos, e esse princípio, as liberdades e os direitos qualificados de fundamentais devem ser aplicados em termos de elegibilidade, de voto, de associação, de expressão, de circulação. Todos esses direitos devem ser garantidos. E, segundo ele, tem um segundo princípio, que é da diferença, que estipula que as desigualdades econômicas e sociais, elas são aceitáveis na sociedade na medida apenas em que ela beneficia o maior número possível e está ligada a posições abertas, sobretudo a respeito à igualdade de oportunidade. Esses princípios justificam na educação a noção de equidade, segundo a qual um sistema educativo deve dar mais atenção àqueles que têm menos oportunidade no início, ou seja, aqueles que nascerem em condições sociais mais desfavorecidas. A ideia é bem admitida, bem entendida hoje em dia, esse princípio de equidade buscaria uma igualdade de resultado e compensaria as desigualdades, as contingências materiais, as diferenças de aptitude no início dos alunos. E a busca desse princípio de equidade exigiria recursos da educação alocados àqueles que têm menos oportunidade no início, sobretudo através daquilo que a gente chama de educação de base. A gente poderia dizer que essa teoria de equidade do John Rawls, ela deu uma legitimidade aos estados e às grandes organizações internacionais que começaram a desenvolver ou a promover políticas educativas fundamentadas sobre a equidade e a eficácia. Ou seja, o desenvolvimento das competências de base dos alunos, uma discriminação positiva para dar mais àqueles que têm menos, mas submetendo essa discriminação positiva a uma igualdade de resultado que se converteu rapidamente em uma obrigação de resultado, uma obrigação de prestar contas. E foi esse sentido do programa do PISE. A esquerda reformista na França, a parte dessa concepção de justiça social para fazer aquilo que a gente chama de a base comum de conhecimentos, com a ideia de criticar um sistema que é julgado elitizante, elitista, ou que é formado por grupos de interesse e profissionais que são acusados de corporativismo ou de proteção dos seus próprios. Mas essa concepção de equidade na educação, ela coloca um problema nas sociedades liberais e democráticas. Primeiro, porque essa tese se apoia sobre o que ele chama de a via da ignorância, que é as condições sociais forjariam um contrato social. E, ao mesmo tempo, porque a doutrina de Rawls legitima uma visão liberal do indivíduo. Quando a gente lê eles, os indivíduos, eles teriam uma autonomia individual, seriam livres para escolher o seu modo de existência, mas isso não é exatamente realista, quando a gente sabe que existe uma diferença de capital cultural dentro das famílias, e essa liberdade de escolha tende a, na verdade, reforçar as desigualdades. Os pais mais bem informados, de classes médias e altas, com diferenças entre os pais
mais menos informados de classes populares. Essa escolha da escola acentua ou mantém essas desigualdades. O que o Rawls diz também é que essa missão do Estado se reduziria a um papel neutro de transmitir um saber e ficando à distância das diferenças culturais. Por trás dessa teoria de Rawls existe um certo contratualismo jurídico que seria suficiente para caracterizar esses sentimentos de pertencimento, de cidadania, em nome de uma tradição do iluminismo. E isso mostra bastante etnocentrismo, dizendo que a cultura dominante deve ser aquela da Europa Ocidental ou da América do Norte, esquecendo todo o passado colonial ou a história dos povos que não foram necessariamente registrados nos arquivos. Estou pensando, por exemplo, nas pessoas que foram escravizadas. Da mesma maneira, ele subestima muito a chaga identitária dos indivíduos que pertencem a comunidades onde os indivíduos atravessam as fronteiras nacionais, às vezes com um sentimento de exílio, e onde as comunidades afronacionais, às vezes, têm que lutar e continuar a lutar para conseguir se afirmar e sobreviver e serem reconhecidas. Mas nesse mundo, onde se afirma cada vez mais uma sociedade plural, com diversidades de identidades, sobretudo identidades de gênero, contra esse liberalismo racionalista que encarna a teoria de Rawls, a gente está vendo que a expressão própria dos indivíduos e das comunidades são reduzidas a um tratamento universalista que é cego às diferenças. Então, é preciso renovar as abordagens sociológicas, juntando-se à crítica social e ao projeto de emancipação, que, lembrando das minorias que são sujeitadas e exploradas pelos dominantes, mas, ao mesmo tempo, é preciso fazer um trabalho crítico, lembrando das novas forças reacionárias e conservadoras que já estão agindo na sociedade e na educação. Esses movimentos reacionários, que partem muito dos Estados Unidos, como mostra o trabalho do Michael Apple, desde essas ideias neoliberais, conservadoras, até as opções diferentes que elas receberam na Europa e na América Latina. Eu até escrevi um artigo que foi traduzido para o português sobre essa questão. Bom, na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, os regimes fascistas foram desaparecendo aos poucos. Depois da queda do Muro de Berlim, do regime comunista, a Europa se orientou para uma construção liberal social, sem se juntar completamente às teses ultraliberais anglo-saxãs, mas mais recentemente a gente está observando que um aumento do desemprego e da imigração, junto com uma crise das instituições europeias e uma falta de confiança nas elites políticas, estão surgindo novos partidos neoconservadores, sobretudo na Polônia, Hungria, Itália, e a extrema-direita está afetando fortemente esse compromisso político que foi constituído na Europa do Norte, por exemplo. E a capacidade das instituições europeias de assegurar a justa distribuição entre o Oeste e o Oeste está criando uma fratura econômica, social, e que está permitindo também a ascensão de partidos nacionalistas, xenófobos, e os representantes políticos da União Europeia, ao mesmo tempo, estão brigando sobre qual solução dar à imigração. E na educação, muitos fenômenos são observáveis. Um retorno do conservadorismo religioso cristão, que é hostil ao multiculturalismo, à teoria do gênero, bem ligado ao patriarcado, aos valores tradicionais. E na França, esses representantes, eles contestam o ensino da teoria do gênero, mas não chega, como no Brasil, que as pessoas dizem que a Terra é plana, ou como acontece dentro dos movimentos evangélicos. Parte desses partidos neoconservadores, eles defendem a língua, defendem a cultura, a identidade nacional contra essas reivindicações minoritárias, ao nome, às vezes, de uma luta contra um certo separatismo social. Então, essa onda nacionalista, ela faz com que os neoconservadores
peçam uniforme, peçam obrigação da bandeira nacional, que façam uso de cantos patrióticos, e os representantes desses partidos políticos também criticam o igualitarismo, a pedagogia, e preferem uma volta ao reconhecimento de talentos fundados sobre o esforço e sobre o mérito. Então, a gente está entendendo que, aos poucos, esse Estado liberal social está se convertendo num Estado autoritário, conservador, com um espírito revanchista das concepções progressistas e que critica o reconhecimento das diferenças sociais e a diversidade cultural. Então, esse Estado autoritário e conservador, ele subverte os valores da esquerda reformista e se apresenta, às vezes, como mais modernizante, retomando tecnologias de governo, mas também se dando mais legitimidade social e popular, ao mesmo tempo que mantém certas dúvidas em relação a tudo que é estrangeiro e as reivindicações da esquerda crítica. Essa crítica ao liberalismo social, como mostra esses pensadores conservadores, a gente tem o pensamento do Walzer, que é um filósofo americano, contra o Rawls. E para o Walzer, a originalidade da democracia não está no individualismo dos seus membros, mas na natureza das relações que eles estabelecem entre si, sobretudo associações voluntárias. A maneira como os indivíduos criam essas associações, a maneira como eles dão um sentido à experiência comunitária, isso é, para o Walzer, uma garantia do pluralismo na sociedade. Então, o risco é grande num mundo onde a sociedade civil está enfraquecida, de ver o Estado se transformar em um poder tirânico, por exemplo. Sobretudo quando o Estado, como diz Walzer, contribui a essa monopolização de certos bens por certos grupos, ou que dá uma predominância a certas esferas. É preciso, então, que essas associações voluntárias, esses engajamentos em associações, contribuam para uma militância de uma igualdade complexa que assegure que as esferas não transbordem uma na outra, mas ao mesmo tempo que evite a monopolização de uma esfera sobre a outra. Então, o mercado e o dinheiro não seriam os reguladores da vida política, nem do comércio entre os seres humanos, segundo Walzer. A corrupção também seria limitada no espaço público. O poder político não seria imposto a certos grupos sociais e religiosos, e as possibilidades de compartilhar e de exercer esse poder, elas não seriam monopolizadas por uma casta ou por uma oligarquia fundada sobre a fortuna, os títulos ou os diplomas. O pertencimento e a assistência social, elas se combinariam de modo a assegurar aos indivíduos uma boa vida comum e direitos nas mesmas condições de segurança, de bem-estar e de cidadania. Na educação, isso implica garantir uma certa forma de autonomia da comunidade educativa para protegê-la da intrusão das lógicas de status social e de riqueza, mas também das exigências do mercado, da dominação religiosa, de modo a evitar esses efeitos tirânicos que viriam perturbar essa distribuição dos bens educativos. Da mesma maneira, segundo Walzer, a gente não pode reproduzir no interior do sistema educativo as lógicas segregadoras ou tolerar a existência de um ensino que tem várias velocidades diferentes. Assim como a gente não deve tolerar classes de níveis em função das competências dos alunos. Da mesma maneira, deixar o serviço público ser enfraquecido levaria a uma interferência da educação pela riqueza, pelo estado social, pela singularidade cultural e de outras esferas de justiça. Então, essa crítica social do Walzer leva à reivindicação de direitos novos das minorias, ou
além dos direitos que já existem, que estão sendo, pelos quais se briga para serem reconhecidos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, o ensino da língua materna na escola, o financiamento público das associações de imigrantes, organização de eventos culturais com os pais, ou até a revisão dos programas escolares, mais abertos ao pluralismo cultural, que podem ser fatores de integração social na educação. A gente pode também dar um lugar mais importante ao reconhecimento dos direitos sociais e políticos reivindicados pelos homossexuais, pelas mulheres, pelos pobres e pelas pessoas com deficiência, que são marginalizados pela sociedade, e propor também novas formas de representação política na educação. Se essas críticas já foram formuladas pela sociologia, em parte, e difundidas pela sociedade, elas não são suficientes para explicar o retorno dessa crítica pelos pensadores da nova direita, e precisam ajudar a construir uma alternativa política que vá além do confronto ao populismo ou da crítica da esquerda reformadora. Esse novo esforço de conceptualização é necessário para dar uma distância reflexiva, crítica e sociológica. Nessa educação, esse trabalho sociológico poderia ser feito em uma perspectiva comparada internacional, primeiro com uma produção, caracterizando essa produção da ideologia dominante na educação e no espaço público e midiático, que impede a máscara das esferas de justiça ou do monopólio de vários grupos. A gente poderia também dizer que as condições de participação justa da sociedade, para definir quais são esses desafios, permitiria um reconhecimento das diferentes maneiras de expressão da diversidade e caracterizaria essa caracterização poderia contribuir a uma emancipação comum. O direito também seria um objeto de investigação sociológica, porque é um discurso de poder ligado à construção de um Estado, e como o Pierre Bourdieu já mostrou, ele é monopolizado por grupos de interesse específicos que exercem, através dele, um efeito de universalização pela institucionalização das normas, ou criando um efeito de neutralização por a imposição de normas que são apresentadas como impessoais, mas que, na verdade, criam relações de dominação. Por fim, a sociologia da educação poderia reinvestir as questões curriculares, que é um campo de batalha ideológico para definir quais são os saberes são legítimos e que serve para manter uma visão monopolizada da cidadania e do pertencimento de uma comunidade específica, sem reconhecer necessariamente as diferenças de gênero, diferenças étnico-raciais e as críticas pós-coloniais e feministas. Então, a ação dessa nova direita tenta fazer uma construção de um currículo para manter, ao nome de uma certa razão, uma definição de patrimônio, uma definição de nacionalidade e etnocêntrica que não é favorável ao reconhecimento das minorias. A gente está vendo um campo de pesquisa que se abre à sociologia da educação para renovar todo esse aparelhamento crítico. Nós temos, desde que isso seja demarcado dentro de uma visão de Estado que fuja ao nacionalismo metodológico e que limita os desafios à educação e que fica cego à circulação internacional, que participa dessa fabricação da ideologia dominante. Bom, é isso. Obrigada. Por sua exposição, né, trazendo algumas críticas e elementos de resistência possíveis, né, à educação nesse contexto de globalização e quais seriam essas alternativas ao discurso populista, neoliberal e conservador que está presente, né, nos vários países hoje. O Romualdo termina a sua fala, né, com algumas preocupações, trazendo algumas possibilidades, né, de pesquisa para o campo em sociologia da educação, que é o campo que a gente está discutindo aqui hoje também.
Eu gostaria de passar a palavra agora ao Louis Levasseur, para, após a fala, a gente ter os comentários também da professora Dalila Oliveira. Bem-vindo, Louis. Alors, merci pour Bom, cette invitation. muito obrigado por esse convite. Ça me touche particulièrement parce Isso me que toca j'ai un especialmente lien avec le porque Brésil, mais j'ai un lien indirect eu avec tenho le uma Brésil. ligação com o Et Brasil, je pense qu'il est mas important de le é uma ligação mentionner indireta. parce que ça me Eu tient acho que é à importante cœur. mencionar Bon, isso aqui, premièrement, le porque fait de isso é participer à importante une para mim. activité comme celle-ci, c'est la Primeiro, o première fois fato que j'ai de la possibilité de le participar de faire uma avec atividade como essa, é a primeira Romuald. vez Donc, que eu je suis faço très isso content. com o Il y a déjà Romuald, très longtemps que je connais então isso me Romuald. deixa Ça muito remonte contente. Já faz muito tempo que eu conheço, desde 99, na época que eu era estudante de pós-doutorado em Paris, no Instituto Nacional de Pesquisa Pedagógica, e eu conheci a Dalila antes até, na Universidade de Montreal. Ela era estudante de doutorado e eu, na ocasião, era profissional de pesquisa. Na verdade, eu inverti os anos. Eu conheci a Dalila depois do Romualdo. Bom, isso me toca especialmente porque nós temos na Universidade de Laval, e nós já tivemos, quando eu era profissional de pesquisa na Universidade de Montreal, muitos estudantes brasileiros, e eu tenho atualmente estudantes brasileiros nos meus cursos que eu dou no ciclo superior. E eu acho incrível, extraordinário. Essas pessoas são de uma simplicidade, uma gentileza. Eu acho importante dizer isso. Eu gostaria também de dizer uma última coisa, que vai ter uma ligação com a minha proposta aqui. Isso que me deixa um pouco, me faz pensar bastante, fazer uma apresentação, enquanto que os meus mentores no Quebec, eu tenho franceses também, mas estou falando dos que estão no Quebec, o Maurice Tardif, alguém que é bem conhecido no Brasil, e é alguém que teve a oportunidade de fazer muitas apresentações e, bem, cá estou eu convidada a fazer essa apresentação sobre um tema da crítica à educação, da globalização, do discurso populista, neoliberal e conservador. Bom, é isso. Muito obrigado. Eu, então, vou dar prosseguimento ao que eu tenho a dizer aqui hoje. Eu estava um pouco incomodado para encontrar uma certa linha argumentativa que me permitiria responder essa questão. Evidentemente, uma questão, bom, ou a resposta que a gente pode dar essa questão, ou as respostas. A gente pode ir em muitas direções. Muito bom, então eu refleti, eu estabeleci algumas ligações entre diferentes elementos e cheguei a uma convicção, que eu fui obrigado a fazer um passo atrás, uma retrospectiva, mas de um ponto de vista intelectual, eu entendo as ideias que me incomodam enquanto professor de universidade. A ideia importante, na minha opinião, é que eu me inscrevo em um prolongamento do pensamento iluminista. Nesse sentido, e não no sentido europeu, centrado, ocidentalista,
que o Romualdo mencionou antes de mim, mas no sentido muito simples, que se inscreve na tradição do pensamento ocidental e que consiste em apresentar o pensamento, o conhecimento, a reflexão como uma modalidade de emancipação. E mesmo quando a gente toma essa ideia, ou quando a gente define isso dentro de um quadro, dentro de um contexto do século XVIII, a gente apresenta o pensamento, o conhecimento como uma forma de autonomia individual, uma maneira de acessar a maioria e uma maneira de acessar também a cidadania. E o meio preferido de conseguir acessar essa maioria cidadã é a educação. Bom, a gente vai voltar à educação e eu vou estabelecer uma ligação com a ligação, mas eu estava falando do iluminismo, mas não no sentido, como eu diria, não no sentido radical, não é a palavra, mas a ideia das luzes que está centrada em uma racionalidade que permite transformar o mundo de uma perspectiva prometeica. Não, a minha proposta está em outro lugar. É a frequentação da cultura. O fato de aprender a ler e a escrever, isso permite ter um olhar mais iluminado sobre o mundo. O que não quer dizer que nós nos servimos da racionalidade para dominar o mundo. Eu gosto muito dessa expressão do colega Philippe Corcuff, que fala das luzes filtradas, para não falar das luzes que cegam e que perturbam a racionalidade. Bom, esse é um primeiro elemento que eu gostaria de evidenciar. E eu gostaria também de mencionar que as luzes, o iluminismo, são uma maneira de se colocar contra, de contrariar, ou se eu entendi bem a questão, a iluminação, a educação, é uma maneira de contrariar ou neutralizar um certo discurso populista. Sim, mas existem disciplinas universitárias que permitem também de contrariar esse discurso populista. E, para mim, essa disciplina é a sociologia. Eu vou falar daqui a pouco, mas a sociologia me parece importante na formação dos futuros professores docentes, de uma maneira que os futuros professores adquiram consciência dos principais desafios que tocam não só a sociedade, mas a educação especificamente. E todas as formas de desigualdade mencionadas pelo Romualdo agora antes de mim, me parece que isso traz a capacidade de analisar como a educação pode assumir ou ter um papel social. Eu acrescentaria, para que a educação possa contrariar igualmente ou neutralizar os famosos discursos conservadores ou populistas que foram mencionados, que ligam a nossa questão, a questão que foi colocada para a gente aqui. Bom, uma coisa, não é necessariamente todas as sociologias que permitem exercer esse papel de emancipação. Isso é bastante curioso. Eu estou pensando aqui a emancipação com uma outra dimensão muito importante da sociologia. Essa dimensão da sociologia é a crítica.
Então, eu sou muito ligado à sociologia da dominação e da crítica, que é ligada a essa sociologia da dominação. Sim, sim. Eu sei, as sociedades mudaram, desde Bourdieu, desde Foucault, enfim, nos últimos 50, 60, 70 anos, aconteceram mudanças sociais e foi preciso afinar essas ferramentas teóricas na sociologia para melhor compreender esses desafios ligados a essas grandes mudanças sociais. Mas eu permaneço especialmente ligado à análise dos mecanismos que estão na origem da dominação. E aí eu estou falando dos mecanismos não apenas na educação, mas na sociedade como um todo. Bom, aqui essa é uma ideia que está no centro da minha prática sociológica. E uma das ideias importantes da minha prática sociológica, ou da maneira como eu compreendo a sociologia, é que é preciso, quando a gente examina um problema ligado à educação, um problema que está ligado a uma esfera particular da sociedade, é preciso conseguir entrever na sociedade em uma certa globalidade, não no senso de globalização econômica, não é nada disso. Não no senso do totalitarismo político, não, absolutamente não, é o contrário. É preciso conseguir basear essas análises de uma maneira geral, numa maneira geral de conceber a sociedade. Eu vou ler as palavras do Boltanski. Eu li as palavras do Boltanski, não, eu vou citar aqui. É importante reelaborar os quadros globais de análise. Talvez a gente nunca precisou tanto dos grandes relatos. Talvez a gente achasse que tinha acabado os grandes relatos, mas talvez devido à minha ligação ao iluminismo, eu penso que existe uma necessidade desses grandes relatos. O que é isso? É uma referência a partir da qual é possível ter ideia do tamanho dos fenômenos sociais, das mudanças sociais. Bem, essa visão global da sociedade, infelizmente, e aí eu vou falar do Quebec, ela me parece mal apresentada para algumas orientações dentro da educação nos últimos 10, 15, 20, talvez até mesmo 30, 50 últimos anos. Vamos falar então da educação, educação primária e secundária. Tem essa ideia que é absolutamente no centro do pensamento pedagógico, que está no centro que é central para os professores, para os docentes, e que é mais generosa, mas eu acho que ela é, como eu diria, existe uma contrapartida a essa generosidade pedagógica. E qual é essa ideia pedagógica? Ela consiste em permitir que uma criança defina seus próprios interesses. Ela permite a uma criança que defina suas próprias referências, que ela se defina sobre o plano identitário, e aí eu concordo completamente. Onde eu tenho um pouco mais de dificuldade é que quando a gente vê um certo deslizamento, que me parece perigoso, entre a liberdade que é concedida à criança para se definir nesse plano subjetivo, ou sobre o plano identitário, a partir da cultura que é proposta no programa, e tem um deslizamento entre essa liberdade existencial e uma liberdade epistemológica. Muitos professores têm a convicção de que as crianças podem definir elas mesmas
os critérios de validade do que é válido, os critérios que servem para determinar o que é conhecimento que é válido. Eu tenho muita dificuldade com isso. Uma ideia com essa, que foi defendida por muitos professores que eu entrevistei, que eu conheci. Sim, mas qual é a ligação entre essa questão que nos foi colocada aqui inicialmente? Bom, eu acho que é praticamente imediata essa ligação. A gente tem uma educação que permite aos alunos definir o mundo como eles entendem. Não em uma perspectiva coletiva, mas uma perspectiva individual. Será que não é a mesma coisa? Será que não é um pouco análogo esse princípio que está na origem do discurso populista, onde os indivíduos podem fazer uma amálgama com referência de tudo que é origem, sem, no entanto, criar uma relação com suas próprias ideias e ideias fortes que vieram de disciplinas universitárias. Essa é a questão que eu me coloco. Eu falei de uma ligação imediata, isso não quer dizer que eu esteja convencido que essa ligação que eu estabeleci tem toda uma reflexão a ser feita sobre essa questão. Mas foi muito discutido recentemente a pós-verdade, ou aquilo que eu chamo de uma espécie de niilismo epistemológico. E eu me pergunto se não existiria na educação, ou em uma certa educação, e lá estou falando do Quebec, da educação no Quebec, porque a escola quebecoise, que eu conheço melhor, se não existe uma ligação entre o niilismo epistemológico, não teria uma raiz em uma certa concepção da pedagogia? Vamos falar agora. A gente falou da educação no nível primário e no secundário. Vamos falar então da educação no nível universitário. Vamos falar da educação. Vamos falar das orientações que são dadas à ciência da educação no Quebec. Vocês sabem que o lugar que ocupa a sociologia nos nossos programas no Quebec, nos nossos programas de ciência da educação, o lugar que a sociologia ocupa é praticamente nada, é inexistente. Não faz muito tempo, ainda existia na nossa faculdade 7, 8 sociólogos da educação. Eu sou o último que pratica sociologia. Bom, nós temos cerca de 100 professores, a a faculdade de universidade, a Universidade de Laval é a que mais recebe estudantes. No meu curso, eu dou aos estudantes que vão assinar no primário, eu tenho 300 estudantes. Não existe nenhuma só palavra sobre sociologia da educação pronunciada durante o curso de 4 anos que eles vão fazer para a formação deles. E por que isso acontece? Porque um lugar tão reduzido, dedicado à sociologia da educação. Bom, evidentemente, tem as políticas de pesquisa, os organismos que dão dinheiro que vão achar as soluções concretas, aos problemas muito concretos, e essa crítica não tem mais lugar nessa maneira de conceber a pesquisa e o conhecimento. E eu vou acabar aqui rapidinho.
Quando a gente pede autorização para fazer pesquisa com professores nas escolas, no primário e, sobretudo, no secundário, se a nossa pesquisa não quer responder a problemas extremamente concretos, problemas pedagógicos concretos, ou bem se a gente não, ou então se a gente não propõe para os agentes escolares uma maneira de remediar a violência dos alunos, por exemplo, ou ao insucesso, às dificuldades dos alunos em matemática, em ciências, na língua francesa, em gramática, não existe chance de conseguir fazer essa pesquisa, de fazer essa pesquisa acontecer. É extremamente difícil. Até para os professores que são pesquisadores, e eu não estou falando de mim, eu falo dessa profissão dentro da ciência da educação, no mundo francófono, que constataram a mesma coisa que eu. Bom, como se as ciências da educação, se o financiamento da pesquisa dessa área e as necessidades ou as maneiras de conceber essa pesquisa na ciência da educação, tudo isso entra numa espécie de filtro instrumental que evacua a importância que é preciso dar à crítica. Então, aqui está a minha contribuição. Por que não as soluções? Rapidamente, em 10 segundos. Eu insisti, eu sou partidária das luzes, e concretamente, sobre curso. Eu quero mais, o que isso quer dizer? Dar mais curso de sociologia, mais curso de filosofia, de história, do pensamento, ou até mesmo cursos da história que falariam da cultura patrimonial mundial, mais cursos de literatura, enfim. É isso que eu penso que são esses elementos ou ingredientes que permitiriam uma forma de emancipação dos espíritos. Me desculpem o caráter totalmente idealista da minha apresentação ou das minhas convicções. Muito obrigada. Merci, Louis. Louis é professor da Faculdade de Ciências da Educação na Universidade Laval, no Canadá, e ele trouxe agora na sua fala alguns questionamentos, né, sobre a ideia de conhecimento como autonomia individual e a educação como uma forma de acessar o conhecimento, né, e trazendo para a nossa discussão aqui ideias como racionalidade, emancipação, dominação, liberdade, subjetividade, tudo isso, né, como temas de estudo da área da pesquisa da educação e na sociologia da educação. Passo a palavra agora para a professora Dalila Oliveira, né, para, após a sua exposição, a gente trazer um questionamento para todos os palestrantes. Boa tarde, obrigada, Viviane. É uma alegria estar aqui nessa mesa, compartilhando essa mesa com pessoas que eu gosto e admiro muito. Louis Levasseur, como ele mesmo disse, eu conheci em 2005 na Universidade de Montreal, no Canadá, quando eu estava ali realizando um pós-doutoramento com o professor Claude Lessard. O Romuald Normand é um colega de muitos anos, um grande amigo, na realidade. A gente trabalha juntos há cerca de mais de 10 anos. E essa mesa mesmo tem a ver com essa construção desse trabalho coletivo que nós temos feito nesses últimos anos. Junto com o Romuald Normand, nós temos coordenado uma rede de pesquisa internacional. E nessa rede nós temos realizado um trabalho de cooperação acadêmica envolvendo pesquisadores e instituições de diferentes países. E um dos feitos mais interessantes dessa rede foi a publicação de um livro internacional, que no Brasil é o livro Políticas, não sei se vocês
conseguem ler aqui, mas é esse livro, Políticas Educacionais e Estruturação da Profissão Docente, da Profissão do Educador, era para ter sido profissão docente, mas acabou ficando a profissão do educador na tradução. Perspectivas Globais e Comparativas, que foi lançado ano passado pela editora Vozes, e que, na sua coordenação, reúne, além do Romuald Normand, que foi o grande articulador desse livro internacional, também o professor Louis Levasseur, e a colega Liu Min, da China, e o colega Luiz Miguel, de Portugal, que participou da primeira mesa deste seminário. Depois, eu quero convidar os colegas, je vous invite tous les deux, a Romuald e a Louis Levasseur, nous parler un peu sur la publication des livres internationaux, l'édition en français e l'édition en anglais. Assim que, para mim, é uma satisfação estar com eles aqui nessa mesa, também com a colega Viviane Toraci. Essa cooperação de pesquisa, ela envolve diferentes instituições também no Brasil. Então, esse seminário é também um esforço coletivo, envolvendo tantas instituições internacionais quanto essas instituições que no Brasil são a Fundage, além do Gestrado, o FMG, a Fundage, a UFPEL, a UNEB e agora também o Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba. Para tratar desse tema, eu queria dizer, é um tema bastante instigante, é um tema que a gente considerou como central nesse nosso seminário, e eu vou falar a partir das nossas reflexões na região latino-americana, né? Na passagem do século XX para o século atual, nós vivemos transformações muito importantes aqui no contexto latino-americano. Aparição de novos governos em muitos países da região, que significou uma mudança de rumo na orientação das políticas, que foram hegemônicas durante os anos 80 e 90. O denominador comum desses governos foi a ampla oposição ao consenso político reformista da década de 90 e a recuperação da centralidade do Estado na implementação de políticas mais inclusivas, o que fez com que Perry Anderson falasse de uma guinada à esquerda na América do Sul ao interpretar esse período. A despeito dos avanços em termos de políticas sociais promovidos por esses governos, esse período parece ter se esgotado em pouco mais de uma década, com a ascensão de governos de direita, que chegaram ao poder ou por meio de golpes de Estado, como aconteceu em Honduras, no Paraguai, no Brasil, na Bolívia, por menos tempo, ou pelo voto popular, como no caso de Jair Bolsonaro no Brasil. E assiste-se na atualidade, em muitos países da região e do mundo, incluindo o Brasil, o que pode ser caracterizado como uma grande regressão. Alguns estudiosos têm analisado esse fenômeno como uma noção de crise de hegemonia ou bonapartismo, entendida a partir dos escritos de Karl Marx no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, entendido como um fenômeno político que põe fim a uma era progressista específica. No caso do 18 Brumário, Marx fazia referência à Revolução Francesa de 1789. Ele identificava a crise de liderança das classes dirigentes como condição crucial na qual se baseou a ascensão de Luiz Bonaparte. Neste vácuo, Napoleão pôde se apresentar como vitorioso para grandes setores da população, especialmente os trabalhadores rurais que sentiam que o sistema político não refletia seus interesses. Nós podemos perceber muitas semelhanças dessa leitura no atual contexto que nós temos vivido em alguns países aqui da América Latina, sobretudo no Brasil. Chantal Mouffe considera que, na atual conjuntura, uma estratégia populista de esquerda é mais relevante do que nunca, por mais que os populismos de esquerda tenham sido tão criticados nos últimos anos. Ela salienta que, com a pandemia da Covid-19, nós tivemos uma certa exacerbação das desigualdades existentes e uma acentuação da crise orgânica do neoliberalismo. Para ela, não haverá um retorno ao normal dos negócios no pós-pandemia. Ela lembra que houve um processo semelhante após a crise econômica de 2008, mas considera que a hegemonia do neoliberalismo naquele momento era quase incontestável, e hoje o contexto político é diferente.
explica que a crise de 2008 trouxe à tona os limites do capitalismo financeiro e a globalização neoliberal deixou de ser considerada o destino. Ela argumenta que depois de anos de pós-política, em que não havia nenhuma diferença fundamental entre as políticas de direita e esquerda, estamos testemunhando agora um retorno à política. Hoje em dia, em vários países, existem movimentos radicais de esquerda que desafiam o liberalismo social dos partidos de centro. Também florescem diversas formas de ativismo em muitos campos. Ela cita, então, o movimento juvenil em defesa do clima e as mobilizações Fridays for Future, e os antirracistas do Black Lives Matter, que trouxeram visibilidade internacional para essas lutas. Ao mesmo tempo, a mesma Chantal Mouffe nos adverte que a crise do coronavírus representa uma grande oportunidade para os gigantes digitais se estabelecerem como agentes de uma política de saúde totalmente informatizada. O mundo está perplexo diante desse crescimento que a pandemia possibilitou a esse setor. A ambição de estender seu controle a outros domínios poderia ser legitimada pela promoção tão em voga do solucionismo tecnológico analisado por Eugene Morozov. O campo da educação se apresenta bastante fértil a esses intentos. Morozov nos alerta contra os perigos da ideologia do solucionismo promovida pelo Vale do Silício, segundo a qual todos os problemas, até os políticos, têm solução tecnológica. Ele ressalta os fatos dos solucionistas defenderem medidas pós-ideológicas, que implementam tecnologia para evitar a política. Nós vivemos bastante esse movimento, esse fenômeno na educação, sobretudo com a introdução da nova gestão pública a partir dos anos 90, aqui na região. Para Chantal Mouffe, o solucionismo não passa de uma versão tecnológica da concepção da pós-política, que se tornou dominante durante a década de 90. Ela facilita a aceitação de formas pós-democráticas de tecno-autoritarismo, imunes ao controle democrático. É nesse contexto que emergem governos populistas que poderiam constituir uma força de resistência ao domínio pós-político do autoritarismo high-tech, mas ao custo de impor um modelo nacionalista, autoritário, de natureza xenófoba e socialmente conservadora, como também já discutiu aqui um pouco meu colega Romuald Normand. Para ela, os partidos políticos de direita apresentam-se como resposta, dizendo-se a voz do povo, acusando as elites neoliberais de serem responsáveis pela crise causada por suas políticas de globalização e de abandono da soberania nacional. Como compreender esse momento tão delicado que a pandemia evidencia com mais claridade? O neoliberalismo, como a face política da globalização, levou ao extremo a corrosão de direitos sociais e políticos que tem como referência o princípio da igualdade, fazendo com que, como afirma Mishra, a desconexão com uma coletividade mais ampla parecesse pré-requisito do enriquecimento pessoal e da autopromoção. No entanto, as crises políticas atuais que explodem em diferentes partes do mundo, demonstrando certo esgotamento da globalização, põem à descoberta a armadilha dessa retórica, em torno de uma sociedade de indivíduos empreendedores, ordenada em torno de um mercado evidentemente racional, que revela profundezas insondadas de miséria e desespero, e assim engendra uma revolta nihilista contra a própria ordem. Foi o que o mundo assistiu no despertar da segunda década deste século. A autora Della Porta, uma italiana, analisando os protestos entre 2010 e 2014, afirma que aqueles considerados precariados que protestavam contra a austeridade representavam coalizões de várias classes e grupos sociais que se consideravam os vencidos das políticas neoliberais. Para essa autora, a precariedade era uma condição social e cultural para muitos dos ativistas do movimento, cuja maioria faz parte de uma geração caracterizada pelo alto grau de desemprego e subemprego. De acordo com a autora, esses jovens são tradicionalmente vistos como vencidos, pois eles receberam uma boa educação e alcançaram alguma mobilidade social.
Antes eram descritos como os vencedores da globalização. A tendência nessa pós-pandemia, ou mesmo já durante a pandemia, é que essa situação exacerbe-se ainda mais. No Brasil, nós já estamos chegando à marca de 14 milhões de desempregados. Os movimentos vividos mais recentemente na região latino-americana nos dão uma mostra de que a grande regressão observada na Europa e Estados Unidos também chegou por aqui. A onda de manifestações vividas em junho de 2013 é uma marca importante nesse sentido. Os gritos que ecoaram daqueles protestos ainda estão reverberando, apesar da grande Babel. Entre a vasta heterogeneidade que comportava os grupos que protestavam, estão os chamados vencidos da globalização, demonstrando o esgotamento de uma via esquerda, como apontava Perry Anderson, que pudesse, como afirma Nancy Fraser, juntar os elos entre trabalho e novos movimentos sociais. Ainda de acordo com a Della Porta, a juventude instruída, os aposentados e os servidores públicos são os grupos sociais que perderam no ataque neoliberal direitos civis e sociais. Com um chamado à solidariedade e o reforço ao espaço público, esses manifestantes rivalizavam com as políticas neoliberais, vistas como injustas e ineficazes. Nesse sentido, denunciavam o confisco dos direitos dos cidadãos pelas elites globais e defendiam direitos políticos e sociais como direitos humanos. Esses movimentos também expressavam seu repúdio aos seus governantes por aquilo que chamavam de sequestro à democracia. Entretanto, esses movimentos progressistas à esquerda foram momentaneamente eclipsados pelo êxito dos partidos de direita. A eleição de Donald Trump, e agora correndo o risco de se reeleger, para a presidência dos Estados Unidos e a vitória pelo Brexit no Reino Unido, entre outros acontecimentos pelo mundo, podem ser vistos como uma grande regressão que marca uma nova clivagem que surgiu em consequência da globalização. Essa mesma autora, Della Porta, ressalta ainda que o dinheiro teve grande importância nas vitórias da direita, em especial pelas grandes empresas e think tanks que financiaram e apoiaram essas candidaturas. Em pesquisa sobre as manifestações anti-austeridade na América Latina, o que fica demonstrado é que as ondas de protestos mais desestabilizadoras ocorreram onde a política partidária não foi capaz de oferecer canais de dissidência neoliberal, já que todos os grandes partidos acabaram por apoiar medidas neoliberais. Por isso, os maiores perdedores nesse processo político foram os neoliberais de centro-esquerda. Vários autores têm convergido nesse sentido. Nancy Fraser, analisando a situação norte-americana, parece convergir com essa ideia, afirmando que o que os eleitores de Trump rejeitaram não foi simplesmente o neoliberalismo, mas o neoliberalismo progressista, definido como uma aliança de correntes predominantes dos novos movimentos sociais, feminismo, antirracismo, multiculturalismo e direitos LGBTQ. Isso por um lado. E por outro, segmentos empresariais de serviços e simbólicos de ponta, como Wall Street, Vale do Silício e Hollywood. Esse seria, então, vamos dizer, dois lados entre os eleitores de Trump, na visão de Nancy Fraser. E para ela, nessa união, os primeiros emprestaram seu carisma aos últimos. Esse estranho arranjo tem suas raízes na desagregação sofrida pela classe trabalhadora com o fim do Fordismo, o enfraquecimento dos sindicatos e a corrosão do estado de bem-estar social. Numa análise muito interessante sobre o caso inglês, Mason nos mostra que o neoliberalismo adotou instrumentos de política econômica procíclica para dar início à destruição de setores tradicionais da economia, com o objetivo preciso de atomizar a classe operária e minar a efetividade dos sindicatos. Nós temos assistido cada vez mais essa política se replicar no contexto latino-americano.
Mas como a educação afeta esse processo e como ela é afetada por ele? Eu acho que numa mesa como essa, num seminário como esse, onde o público prioritário é de educação, é importante a gente refletir um pouco nessa direção. Então, a educação tem contribuído nesse processo, do meu ponto de vista, apresentando as bases para a formação de imaginários nacionais, no sentido discutido por Popkewitz, calcados nos valores difundidos pela moral neoliberal, valores mercantis assentados no modelo da economia privada. Esses valores, difundidos por meio de uma agenda da educação que se impõe sobre o mundo como verdade, promovendo uma cultura meritocrática dirigida à competição individual, têm provocado o esmaecimento dos princípios de igualdade e bem comum. A própria Fraser diz que, identificando progresso com a meritocracia em vez da igualdade, esses termos equiparavam a emancipação com o surgimento das mulheres, minorias e gays talentosos na hierarquia corporativa em que o vencedor leva tudo, em vez de fazê-lo por meio da abolição dessa hierarquia. Essa visão individualista liberal do progresso, aos poucos substituiu o entendimento vasto, anti-hierárquico, igualitário, com sensibilidade de classe anticapitalista, da emancipação dos movimentos das décadas de 60 e 1970. Para essa autora, para Nancy Fraser, o neoliberalismo progressista mistura ideais de emancipação truncados e formas de financiarização que são letais. Sendo assim, ao rejeitar a globalização, os eleitores de Trump também repudiaram o cosmopolitismo liberal que remete a ela. Isso se deu diante da ausência de uma alternativa de esquerda que pudesse juntar os elos entre o trabalho e novos movimentos sociais. Muito desse movimento que ocorreu nos Estados Unidos, nós podemos assistir em diferentes contextos nacionais da América Latina, vide Brasil e Colômbia nas últimas eleições. Bruno Latour, analisando a aprovação pela maioria do Brexit no Reino Unido, diz que ele vê esse movimento como um abandono pelo Reino Unido do jogo da globalização, pela razão de que não há mais planeta capaz de realizar os sonhos da globalização. Para ele, a compreensão do que se passa na atualidade tem relação com certos fenômenos recentes. O que ocorreu a partir dos anos 80, a desregulamentação e o desmonte do estado de bem-estar social, e o que ocorreu a partir dos anos 2000, com o negacionismo climático. Esses processos, para Bruno Latour, explicam a crise que se encontra hoje a globalização e a regressão à direita. Na região latino-americana, entretanto, as consequências desses processos podem ser ainda mais duras, dado o alto grau de desigualdade que enfrenta nossos países. De todo modo, a análise dos processos pelos quais passam as sociedades na atualidade deve considerar o significativo peso da educação nas narrativas desenvolvidas nas últimas décadas. No caso latino-americano, há de se considerar ainda suas especificidades históricas. De acordo com Adriana Puigros, na região latino-americana, a educação tem sido cúmplice com a escravidão, com a persistência da desigualdade de direitos e de incontáveis discriminações. Tem ainda contribuído no sentido de ocultar os saberes produzidos pelos pobres da terra, favorecendo a predominância do conhecimento dos poderosos como verdades. Por isso, a discussão sobre o direito à educação aqui na região latino-americana é ainda uma ferida aberta. A negação da cultura local nessa região resultou numa integração subordinada ao projeto eurocêntrico de colonização, como nos ensinou Quijano, onde os povos conquistados e dominados foram situados em uma posição natural de inferioridade, e, em consequência, também seus traços fenótipos, assim como seus descobrimentos mentais e culturais. As novas identidades históricas produzidas sobre a base da ideia de raça foram associadas à natureza dos papéis e lugares na nova estrutura global do controle do trabalho. Para o autor, a Europa não tinha somente o controle do mercado mundial, mas pôde ainda impor seu domínio colonial sobre todas as regiões e populações do planeta, incorporando-as ao seu próprio sistema de mundo. Para essas regiões e populações, isso implicou um processo de reidentificação histórica,
que significou uma configuração cultural, intelectual e intersubjetiva, articulada a uma só ordem cultural global, em torno da hegemonia europeia ou ocidental. Desde os seus primórdios nas sociedades latino-americanas, as divisões sociais têm tido relações com cortes étnicos, sexuais, linguísticos e geracionais que estiveram na base da construção de nossas repúblicas, resultando em um sistema injusto de distribuição dos bens e que o acesso que proclamaram, fizeram que o acesso que proclamaram as revoluções neoliberais ainda seguissem pendentes de seu insuficiente cumprimento para setores da população. E agora, muito mais, considerando a exacerbação da lógica meritocrática trazida por esse pensamento liberal, que tem promovido a exclusão crescente das massas trabalhadoras. No caso dos países latino-americanos, os primeiros a serem excluídos são os negros, os povos originários, como os indígenas, né, as mulheres trabalhadoras, os trabalhadores do campo. Ancorados em um discurso que privilegia o mérito acadêmico como valor único na definição da qualidade educacional, os sistemas educacionais latino-americanos seguem sendo colonizados, orientados por modelos alheios à sua realidade. Sua ampla adoção do PISA como parâmetro de qualidade educacional pode ser interpretada como manutenção dessa relação. O PISA pode ser visto como um instrumento de colonização, impondo sobre essas realidades o projeto de civilização e progresso inspirado pela OCDE. Mas o pior ainda é que nesse padrão adotado, essa sociedade tem fracassado insistentemente. Basta olhar o lugar que os estudantes latino-americanos obtêm nos resultados do PISA, quando visto o conjunto dos países por todo o mundo. Instituindo-se como um regime de verdade, o PISA e os demais sistemas de avaliação em larga escala direcionam a agenda educativa em diferentes contextos nacionais. Os governos orientam suas ações fundamentando-se na indiscutível racionalidade administrativa coerente à nova gestão pública ou ao já citado solucionismo high-tech. E assim retiram do foco a discussão sobre o direito à educação, colocando em seu lugar a busca da eficiência em nome da qualidade educativa. Ao concentrar as atenções na eficiência do sistema, esses governos lançam seus holofotes na batalha pela obtenção do melhor desempenho, baseado no mérito alcançado a partir da suposta igualdade de condições ou da igualdade de resultados para promover a equidade, como já discutido por Romuald Norman nessa mesa. No Brasil, a despeito do enorme vácuo institucional no Ministério da Educação, desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, tendo já nomeado 4 ministros em um período de 18 meses e sem conseguir comandar uma agenda para a educação nacional, o PISA segue sendo a referência de política, aclamado no discurso do último ministro, Milton Ribeiro, ao tomar posse para o cargo. É curioso perceber, nesse sentido, que os extremos políticos se encontram na defesa do PISA, o que torna ainda mais desafiadora a crítica à sua matriz. E essa matriz vai se revelando uma visão empobrecida do saber, do conhecimento, da educação e da cultura. Pensar em alternativas, como nos convoca essa mesa, que rejeitem uma submissão cada vez mais explícita à agenda internacional e buscar formas internas de resistência que valorizem a própria cultura local, os saberes locais e populares, poderia ser um dos caminhos. Quem sabe é essa lição que podemos aprender com a experiência recente da Bolívia. Porque o povo boliviano resistiu ao golpe na rua, primeiramente, mas sendo vencido pela força bruta, pela violência, resistiu uma vez mais nas urnas e rejeitou o populismo de direita. E se levarmos isso a outro extremo, também o de esquerda, porque disse não ao referendo de Evo Morales, mas elegeu outro candidato do MAS, restabelecendo-se assim a democracia no país. Recorrendo mais uma vez a Chantal Mouffe, para já ir concluindo, ela diz que seria um grave erro político se a esquerda abandonasse para a direita certas noções como soberania e protecionismo.
Isso impediria a elaboração de um projeto político capaz de oferecer alguma ressonância com as demandas das classes populares. Afinal, é sempre por meio de lutas políticas que se constrói o sentido das noções políticas fundamentais. E o confronto sobre sua significação é uma dimensão crucial na luta hegemônica. A educação, do meu ponto de vista, cumpre um papel indispensável nesse sentido, o de permitir não só a socialização humana, mas também sua politização, sua criticidade, sua capacidade de interpelar a realidade e de interpretar o mundo. Concordando com os meus colegas Romuald Normand e Louis Levasseur, a pesquisa sociológica, sobretudo, nos ajuda a pensar criticamente essa ofensiva conservadora e a dominação populista, e pode, quem sabe, abrir caminhos para maior emancipação. Muito obrigada. Obrigada, Dalila, pela sua exposição. Você trouxe a fala da América Latina, né, até lembrando a tua importante participação na Rede Estrado, na Rede de Estudos sobre Trabalho Docente, que reúne, né, vários países da América Latina, e esses conceitos, essas ideias, né, que são muito presentes hoje, até pelo contexto da pandemia, do solucionismo tecnológico, né, do quanto se fala na necessidade de conexão, mas você traz a desconexão com os objetivos coletivos, né, e lembrando essa situação que a gente vive dos precariados, os desempregados, os vencidos da globalização. Eu vou trazer agora à tela todos os nossos participantes da mesa para lançar uma pergunta, né, que todos vão ter o seu tempo para responder. A pergunta já foi enviada pelo chat aqui do sistema para os nossos participantes internacionais, escrita em francês, porque eu vou falar a pergunta aqui em português. Então, o fechamento das escolas, né, durante a pandemia e a adoção de soluções remotas em vários países do mundo evidenciou para os alunos e suas famílias como os bens educacionais estão distribuídos de forma injusta e como crianças e jovens desta geração estão mergulhados nos dilemas sociais herdados de uma política neoliberal que se faz hegemônica há tantos anos. Entretanto, continua a ideia de que o sistema é maior do que nós, cabendo à comunidade escolar obedecer às normas. Quais seriam, então, mecanismos de resistência possíveis para os profissionais da educação, estudantes e suas famílias? Eu convido, primeiramente, o professor Romuald Normand, né, a gente vai seguir a ordem das próprias apresentações, né, o Romuald primeiro, o Louis, e em seguida a Dalila, para responder essa pergunta. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des inégalités de redistribuição de bens educativos. É verdade que existem desigualdades de distribuição de bens educativos no Brasil, a gente já as conhece. A gente fala, de uma certa maneira, a resposta não está só no nível das famílias, dos profissionais, é uma questão de distribuição e que diz respeito a toda a sociedade brasileira. E o problema dos neoconservadores, que geralmente são hostis às políticas igualitárias e redistributivas, e isso impede colocar nas mesmas condições de igualdade as pessoas diante da educação. Mas o que é possível fazer, as famílias e os profissionais? Não é uma questão só de justiça social, e não é só uma questão de redistribuição, é também uma questão de reconhecimento das diferenças, como eu disse na minha contribuição, porque os indivíduos são diferentes, eles vêm de culturas diferentes, às vezes têm línguas diferentes e têm necessidades que essas diferenças sejam reconhecidas e, ao mesmo tempo, tem a necessidade de pertencer a um coletivo. Então, de certa maneira, a escola, a comunidade educativa, representa esse coletivo. E a escola está inserida em uma comunidade local no Brasil. Então, essa dimensão de reconhecimento e de adesão a um coletivo me parece algo essencial, que é preciso valorizar em seus direitos, além dos direitos sociais, direitos da educação, direito à saúde, é uma
questão também de dar valor a outra forma de representação dos interesses, para que os profissionais que trabalhem com os pais e possam, de uma certa maneira, influenciar as políticas educativas, seja no campo, no nível local ou nível nacional. Isso me faz pensar, de uma certa maneira, pode ser um modelo a seguir. Eu penso num jovem judeu dos Estados Unidos. Ele mobilizou a comunidade local em torno da escola, criando a famosa escola laboratória, uma escola que foi aberta não só às crianças, mas também aos pais, e que formou também os pais, educou os pais ao mesmo tempo que os filhos. Eu penso que essa dimensão da educação das famílias, a educação das crianças pelas famílias, mas acompanhada por profissionais de educação, tem, de certa maneira, ela foi, de certa maneira, um pouco abandonada. A gente se lembra, na Europa, isso foi muito desenvolvido durante a ideia de puericultura, como explicar para as mães, como educar seus filhos nas idades mais tenras. Eu acho que fazer um esforço de desenvolver essa cooperação social entre os profissionais e as famílias, convidar os pais dos alunos para as escolas, isso me parece uma possibilidade, se você quiser resistir à ideologia dominante e também à tentativa de todas as tecnologias de avaliação, obrigação de resultado que se impõem às escolas. Buscar, de certa maneira, a ideia, que, como falou o Luiz, de um grande relato comum, uma visão comum da educação, uma educação pública que seja compartilhada por todos, claro, com pais que também são engajados, um engajamento civil nas escolas, mesmo em Singapura, existe, que está no topo do PISA, o governamento de Singapura julgou que era preciso fazer com que os pais ajudassem a tirar maus hábitos e participar, de certa maneira, ao desenvolvimento da escola junto dos professores. É a mesma coisa, por exemplo, o programa que a gente vê na Nova Zelândia, onde cada vez mais a gente pede aos pais e alunos de participar das atividades pedagógicas, participar das atividades de aprendizagem e junto com os professores na classe. E também tem uma política de abertura. Tem escolas que, por fim, recebem os pais de muitas línguas, respeitando sistematicamente as diferenças culturais e linguísticas, o que permite desenvolver um diálogo com as famílias. Então, esse grande relato que pode também levar a um movimento de cooperação social, de redes sociais, para dar valor a esses bens comuns, esse novo grande relato da educação pública. E no Brasil, talvez a gente pode também se inspirar no Paulo Freire, e talvez o Brasil espere por um novo Paulo Freire capaz de federar todas essas iniciativas locais, essa convergência de profissionais e de pais de alunos que chegam nas redes sociais, acompanhando eles de certa maneira para propor uma alternativa política. Já existem forças sociais acontecendo, trabalhando no Brasil. A gente pode desejar que eles amplifiquem, de uma certa maneira, esses movimentos para uma escala federal, para poder impedir essa ideologia neoconservadora de penetrar todas as esferas de educação pública no Brasil. Merci, Romualdo. Passo a palavra a Luiz para responder a nossa pergunta. Voilà, il y a une toute petite question que j'ai cru entrevoir. Bem, tem uma pequena questão que eu achei ter visto à margem da difusão dessa mesa, que trata da educação à distância em um contexto de pandemia, e também fala do neoliberalismo e da hegemonia desse modo de pensar politicamente ou
pensar socialmente a sociedade e a educação. Bem, eu não sei quais das duas questões eu devo responder, mas eu vejo uma ligação entre esses dois elementos. Imagino que seja mais ou menos a mesma coisa em todo o mundo, mas nós, aqui no Quebec, tivemos problemas muito importantes ligados à educação à distância, sobretudo no ensino médio. Mesmo com meus próprios alunos na universidade, eu sei que alguns não estavam bem equipados com internet forte, o que faz com que de início, algumas atividades pedagógicas não foram possíveis com os alunos. Bom, mas talvez eu vou responder de uma maneira que talvez pareça lateral a essa questão, mas ao mesmo tempo, talvez não. Eu tenho a impressão que a universidade à qual eu estou ligado, e as universidades no Quebec em geral, uma enormidade, não esperavam que um acontecimento como esse, a pandemia, pudesse acontecer, pudesse levar a um ensino à distância, levando a uma enorme quantidade de cursos para a distância. Eu tenho a impressão que isso vai virar um modo de ensinamento que tende a continuar, que vai permanecer. Eles vão nos encorajar muito a dar cursos à distância, muito mais do que cursos presenciais ou cursos dentro da sala. Eu notei que em todas as modalidades técnicas que foram apresentadas de modo a favorizar o uso desse curso à distância, o emprego desses à distância, eu estou vendo aí grandes problemas. Existe uma espécie de formatagem do pensamento intelectual, uma formatação desse pensamento pedagógico na universidade, é o que eu entendo. Talvez a realidade seja diferente para o professor do ensino infantil ou do ensino médio, mas na universidade tem coisas que não são possíveis de serem feitas. Por quê? Porque existem lugares que foram criados e é preciso fazer entrar esses conteúdos, esses modos de avaliação em pequenas caixinhas que são pré-formatadas. E eu acho que isso é muito ruim. E outra coisa, voltando à minha herança do iluminismo, eu penso que existem certos ensinamentos na universidade que não podem ser feitos à distância. Eu vejo isso com muito maus olhos. O fato de ensinar a crítica da razão pura, a fenomenologia do espírito à distância, eu não consigo ver isso, não consigo conceber isso. Bom, isso é uma coisa que me vem à mente imediatamente ao ler essa questão que foi enviada. Uma reflexão agora, que não é minha, mas que eu estou compartilhando, e que é de alguém bastante conhecido no meio universitário brasileiro da educação. Estou falando do Maurice Tardif, que eu já falei. Eu falei dele agora há pouco, mas tem um outro colega com quem eu trabalhei durante 5 ou 6 anos, que a gente dava os mesmos cursos de team teaching, o Clermont Gauthier. Ele é um grande nome em pedagogia, mas ele dizia, talvez as boas coisas em relação ao ensinamento à distância, que nós estamos forçados, é que os estudantes estão se dando conta que existe uma coisa que chama o ensinamento, e que isso é importante, que a aula, de outra maneira, esse ensinamento presencial tem vantagens. Tem qualidades que não devem ser negligenciadas.
o discurso que eu recebo da minha universidade atualmente é algo completamente ultrapassado, dizendo que o presencial é algo ultrapassado. Bom, agora falando das desigualdades, eu vou terminar com isso. No Quebec isso está sendo vivido, é um problema muito importante. E foi comentado em tudo quanto é lugar, nas mídias, nos jornais, na televisão, mesmo até os colegas que se pronunciaram sobre essa questão. Mas não é necessariamente fácil para uma certa categoria de alunos que têm dificuldade de aprendizado aprender, serem autônomos com essa modalidade de ensino à distância. Isso me parece um problema extremamente importante e é a razão pela qual as tecnologias educativas permitem fazer coisas absolutamente extraordinárias. Eu concordo. Mas será que uma certa concepção do ensino presencial deve ser completamente abandonado, riscado do mapa? Bom, riscar algumas, colocar um risco em cima de algumas qualidades do ensino. Bom, eu acho que esse contato direto com os estudantes é algo absolutamente essencial para que eu possa pegar o pulso da minha classe e entender se os alunos, se os estudantes entenderam ou não. Então, eu retorno à questão das desigualdades. A gente sabe que muitos estudantes estão abandonando seus estudos e eu não estou dizendo que a solução consiste em trocar de lugar ou colocar os alunos todos de volta em sala. Mas a gente talvez tenha que ir conforme as necessidades. A gente colocar um olhar crítico sobre o ensino presencial, mas eu ainda sou muito socrático, eu ainda volto a certas imagens de Sócrates discutindo com as mãos, falando com as mãos, e diante do seu interlocutor tem alguma coisa que acontece, mesmo que os interlocutores, Sócrates ou seja, um sofista, não se entendam sobre a natureza das coisas que estão sendo discutidas. Então é isso. Muito obrigada. Merci, Luiz. Vou passar a palavra agora a Dalila para responder também a essa questão e a gente fazer as considerações finais da mesa. Bom, o Brasil é um país extremamente desigual, é apontado como o 7º país mais desigual do planeta, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, PNUD. E essa pandemia agravou ainda mais, tem agravado cada vez mais essa desigualdade dentro do Brasil. O número de desemprego só cresce, como eu já mencionei, mas também no que se refere à educação, que é extremamente desigual na sua oferta no país, como o Romuald mesmo já mencionou, dada a organização político-federativa do Brasil, nós temos um sistema educativo extremamente desigual na sua oferta, nas suas condições de oferta, dadas as condições das escolas, das próprias redes de ensino, né, em oferecer tanto condições materiais, quanto de outras ordens, quanto apoio pedagógico e de outra natureza. E, ao mesmo tempo, 80% dos estudantes de educação básica, mais de 80% dos estudantes de educação básica do país, estão em escolas públicas, nessas escolas públicas extremamente desiguais. Basta dizer que a maior parte das nossas escolas públicas no Brasil não tem hoje, na atualidade, condições de assegurar a segurança sanitária necessária, exigida pelos protocolos internacionais, os protocolos da OMS, enfim, para o retorno às aulas presenciais. Então, esse é um problema muito grave, e esse é um problema que tende a se agravar ainda mais. O William Vasseur fazia referência aos estudantes do Quebec, dizendo
das conexões de internet, que nem todos podem ter uma boa conexão de internet. Isso no Brasil é algo muito grave que vem agravando ainda mais a situação da oferta do ensino remoto. Não só do ponto de vista dos estudantes, que uma grande parte não tem uma boa conexão de internet, não tem os equipamentos, não tem os meios necessários, um ambiente seguro, um apoio familiar para desenvolver as atividades de ensino em casa, como também do lado dos docentes. Nós realizamos uma pesquisa recente no Brasil, em junho desse ano, para ver como o trabalho docente estava se realizando nas redes públicas de ensino durante a pandemia, e o que a gente viu que, apesar da maior parte dos docentes em todo o país estarem realizando atividades remotas, a percepção desses docentes é de que a participação dos estudantes havia diminuído muito. Então, nós estamos diante de um cenário que tende a agravar ainda mais essas desigualdades, sobretudo se a gente pensar nos estudantes que estão terminando a educação básica, que estão no ensino médio, aí finalizando o ensino médio, prontos ou deveriam estar prontos para fazer o Enem e ingressarem na educação superior. O que a gente observa é que essa situação da pandemia, ela pode ser uma marca indelével na vida dessa geração de jovens. Sobretudo porque a desigualdade que a pandemia está agravando nos estudantes, no setor público, ou seja, naqueles estudantes que dependem da oferta pública, os coloca em condição ainda mais desigual para concorrerem à educação superior no país, comparado aos estudantes de educação privada, aos estudantes de classes mais abastadas, que têm essas condições asseguradas, as condições objetivas asseguradas para desenvolver as atividades de ensino remotamente. Então, eu acho que do ponto de vista de pensar a situação é muito grave e nós temos de juntar esforços para tentar pensar em como mitigar os efeitos dessa crise. Mas não há outra forma, do meu ponto de vista, de resistência que não seja o diálogo, né? De resistir a tudo isso, de resistir no sentido do enfrentamento, que não seja o diálogo. Não adianta o gestor público achar que vai resolver essa situação pensando, buscando apenas soluções técnicas para o problema. Sem um diálogo aberto com a comunidade, com os estudantes, com os profissionais, com esses professores e os seus sindicatos, não há solução, não há saída para a crise. Eu, sinceramente, acho que as promessas que nós temos para o futuro são tristes. Eu acho que nós temos aí pela frente uma batalha ainda mais dura para enfrentar, não só no Brasil, é claro, não só na América Latina, mas aqui, nessa região, a situação tende ainda a ser mais grave do que em economias um pouco mais resguardadas. É isso, muito obrigada pela questão. Obrigada, Dalila. É muito importante ressaltar nesse momento, né, a necessidade do diálogo, né, são situações que a gente não tem visto, né, como a atitude dos governos locais, estaduais, municipais, né, vem se colocando, na verdade, as normas, como o Romualdo Norman nos falou, né, e que se obedeçam às normas. E, na verdade, né, isso não é a perspectiva de solução, né, viável nesse momento em que a gente escuta de muitos professores, de muitos jovens, né, principalmente como você colocou, os jovens do terceiro ano do ensino médio, a ideia do desistir, né? Eu não vou nem fazer o Enem porque eu não tenho chances de passar. Eu não vou nem me esforçar, assim, considerar que eu passei de ano porque eu prefiro repetir o ano, né, e efetivamente ter a chance de estar na escola e estudar o que eu não consegui estudar esse ano. Essas são algumas falas que a gente já escutou de alunos e professores e gestão de escola que estão realmente no chão da escola, né, e pensando essas questões, né, de como sobreviver, né, e atuar profissionalmente neste momento. Eu quero agradecer a presença, né, as contribuições,
a discussão hoje realizada por essa equipe de peso, né, com a participação dos nossos convidados internacionais, Romuald Normand, da Universidade de Estrasburgo, e Louis Levasseur, da Universidade de Laval, a nossa parceira, né, com o Gestrado, com a UFMG, UFPB, professora Dalila Oliveira, e agradecer a atenção de todos vocês, a participação neste seminário. Desejo que continuem acompanhando o evento e acompanhando as atividades realizadas por essa equipe, né, que tem, durante algum tempo já, discutido as questões da presença da sociologia na educação, né, como discutir sociologia e educação, e como pensar novas soluções e possíveis políticas para a educação no Brasil, na América Latina e no mundo. Obrigada a todos vocês.